né, as coisas que os olhos dos homens não veem, né? Ele revela através dos seus profetas, né? E a visão foi essa, né? Do STF, eu vi o STF, eu vi como se fosse uma caverna embaixo, né? Caverna do pirata embaixo, com um monte de barril de pólvora amarrado um no outro com um estopim, que era, esse estopim, ele vinha para fora, né? Ele vinha na rua, vamos dizer assim, né? E ele, então, alguém acendia esse estopim e alguém vinha e apagava, né? E foi uma série de vezes, né? Várias vezes as pessoas apagando aquele estopim, mas alguém aí acendia de novo, alguém vinha e apagava, né? Chegou ao ponto dele explodir, né? Então, isso explodiu e quando passou aquela nuvem da explosão, ficou aquela visão de... Explodiu e ficou uma visão, assim, de terra arrasada. Ali explodiu uma bomba, ficou a mesma coisa, como se explodisse uma bomba atômica, assim, e fica tudo preto, queimado, e não fica nada, assim, fica só carvão no chão, né? Então, essa foi a visão que eu tive, só carvão, e eu via 4 forcas e 4 pessoas enforcadas nessa forca. Olá a todos do canal Web Mídia, inscritos, novos inscritos, sejam todos bem-vindos. E também vocês que sempre nos acompanham pela página da Web Mídia, sejam todos bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui, tá? Sempre como vocês sempre vêm falando e relatando algumas coisas, algumas profecias, né, do pastor Sandro Rocha. Eu estou até fazendo esses compilados aqui no corte, tá? Mostrando muitas coisas anteriormente, tá? E eu gostaria que vocês, tá, comentassem a respeito desse assunto. Quem lembra dessa profecia que o pastor Sandro falou, tá? Em uma live ali que ele fez, que ele foi convidado e ele falou sobre esse assunto. Quem lembra? Então eu gostaria que vocês, tá, ficassem até o finalzinho e comentassem bastante. Porque o seu comentário é muito importante. Quando você comenta, tá, você abre um leque grande para as pessoas virem também acompanhar e ver, tá? E ver e entender todo o teor do assunto. Então vamos ver essa profecia novamente, tá? Ele está até falando aqui, eu até parei aqui para poder continuar essa profecia. E vamos comentar durante esse período aí, tá? Vamos lá, vamos ouvir e ver comigo na íntegra, tá? Mais uma vez eu vou dizer, não sei quem são, né? Ou quem eram, quem estavam ali, eu não sei. Foi uma visão que eu tive. E o Espírito Santo frisava para mim, dizendo assim, ó, todos acham que são 3, mas vão ser 4. E eu falei isso, né? Então eu tive a visão dessa caneta, de uma caneta Montblanc, assinando um documento, né? Numa mesa grande, num escritório grande. Eu não vi a pessoa, não sei quem é, nem aonde ele estava, né? E eu frisei a caneta Montblanc. E o Espírito Santo disse para mim, ele está acendendo o estopim, né? Então foi isso essa visão que eu tive, né? A Montblanc, na verdade, significa o poder, né? Foi simples, né? Eu vi uma pessoa assinando o documento com ela, né? A pessoa que estava com uma veste preta, né? E eu vi o braço dessa pessoa assinando esse documento. E quando ele estava assinando esse documento, o Espírito Santo disse para mim que ele estava acendendo o pavio. Foi só isso, né? Simples assim. E existem coisas, caverna é lugar de guardar tesouros, né? É fácil a interpretação da visão, né? Caverna é um lugar de guardar tesouro, né? E a explosão significa, sei lá, eles sendo expostos, vindo à tona, não sei, né? Talvez seja isso. Fico pensando, né? O que vai acontecer no nosso Brasil, né? Fico triste porque, como eu disse para você, eu gostaria que tudo fosse bem, né? Que todos vivessem em paz. A gente tem um país extraordinário, né? Então, está dizendo uma visão mais antiga que eu tive, mas também não menos intensa, né? Eu tive uma visão de um anjo e ele andava com uma espada por Brasília e a espada dele, ele segurando na mão, com a ponta da espada tocando no chão. E ele andava e arrastando aquela espada pela cidade, fazendo aquele barulho que você está arrastando um pedaço de ferro no asfalto, sabe? Fazendo aquele barulho, né? E eu vi o anjo andando, e eu vi aquele barulho, e ele entrava no Congresso, né? E ele entrava no Congresso. E algumas semanas atrás, eu tive uma outra visão e vi o mesmo anjo. E desta vez ele levantava a espada e estava na posição de ataque. E quando ele entrou no Congresso, esse anjo. Eu vi ele entrando, né? E tinha sangue no chão. Eu vi sangue no chão. Então, essa foi a visão que eu tive aí. Uma fila muito grande, né? Muita gente conhecida. Você sabe que eu não posso falar nome, mas eu vi as pessoas na fila, né? Eu vi essa fila, eu vi as pessoas na fila, né? São políticos conhecidos, muito conhecidos, né? E eu vou dizer para você que as pessoas vão se surpreender com o que eles vão ver
aí acontecendo no Brasil daqui para frente. E observe, pessoal, o que está acontecendo, né, no nosso Brasil. O que está acontecendo no nosso Brasil hoje? Você já parou para analisar? Tem profecias que ela vai devagar, mas ela pode acontecer a qualquer momento. E ela vem acontecendo, mas eu quero saber, eu vou deixar aqui para que você possa acompanhar na íntegra e entender tudo isso que o pastor está falando. Porque, assim, tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que criticam, amém. Cada um tem a sua opinião, cada um escolhe o que quer ouvir, tá? Mas observe o que está acontecendo hoje. E esse vídeo do pastor não é de agora, já tem bastante tempo. Mas vamos continuar aqui acompanhando. Eu queria deixar uma mensagem aí para todo mundo que está nos ouvindo. Eu sei que tem bastante gente ouvindo a gente. Eu queria dizer para todo mundo assim que ninguém deve ter medo. Porque a Bíblia diz que quem tem medo do juiz perverso é quem comete crime. Quem não comete crime, está no livro de Provérbios, né? Quem não comete crime não precisa ter medo do juiz quando ele é perverso. E que Deus tem um grande projeto para a nação chamada Brasil, né? E que depois que tudo isso passar, e vai passar, nós vamos sobreviver a isso e vamos ter história para contar para os nossos netos, para os nossos filhos. Vai haver uma grande prosperidade, Oswaldo, sobre o Brasil. O Brasil eu vejo o ministro Paulo Guedes falando, o Brasil vai decolar, e eu tenho dito isso, o Brasil vai decolar. O Brasil vai ser uma grande potência em muito pouco tempo mesmo. Né? Eu disse que as passagens aéreas no Brasil vão ficar tão baratas que as empresas de ônibus vão falir, né? Porque vai ficar muito barato. O dólar vai cair muito, a gasolina vai ficar muito barato, o nosso país vai crescer muito, muito rápido, né? E Deus vai abençoar a nossa nação. Que todo mundo possa estar orando, né? Buscando a Deus em oração, orando pela paz no nosso país, né? Orando pelo conserto, orando por aquilo que é certo, né? Que Deus ele está no comando, Deus está no controle. E absolutamente nada foge do controle das mãos de Deus. Nada. Sim. Na verdade, posso te falar mais, porque agora, poucos dias aí, o Senhor me deu uma outra visão e eu vi um batalhão do exército marchando na rua. Agora preste atenção nessa outra profecia que ele vai falar, tá? Eu achei importante e preste bastante atenção. Ele vai falar algo que, assim, todo mundo sabe essa live que foi junto com o Oswaldo Eustáquio, tá? E foi bastante polêmica essa live. Deu até matéria aí na UOL, em outros sites também aí que saiu, tá? Essa matéria que ele fazendo junto com o Oswaldo, tá? Na BBC, acho que foi BBC News também, que foi relatado isso, mas observe o que ele vai falar, que eu achei interessante sobre o exército, tá? Eu via da sua cintura para baixo, né? Os seus pés, com seus coturnos pretos. Quem foi militar, como eu fui, né? Serviu o exército na minha juventude. Então a gente sabe que o pé preto são os batalhões blindados, né? Que tem de São Paulo para baixo, né? Pé preto. Que no exército é considerado mais ralé, né? É o time de frente, infantaria, né? Os infantes. E eu vi eles marchando e faziam um grande barulho na rua, né? E vai começar aqui no sul. Vou avisar você já, porque quando acontecer você vai saber que eu te falei, né? Vai sair do sul. E o Espírito Santo dizia para mim assim, eles vão cometer um ato de loucura. Então, na verdade, vai haver o protagonismo do exército. Na verdade, já está havendo, né? A gente já está vendo isso acontecer, né? É como eu disse para você, quando eu falei isso, o presidente era o Temer, né? Então, a gente nem sonhava ainda como seria o governo do Bolsonaro, né? Ninguém sabia quem seriam os ministros, né? E eu já tinha dito isso, né? Deus já tinha me mostrado que havia um protagonismo muito grande do Exército, né? Veja, não é das Forças Armadas, é do Exército, né? No Brasil, né? E que quando acontecesse essa situação aí, então seria vamos dizer assim, o Exército então ia sair à rua, né? Quem sabe GLO, eu não sei o que, né? Não sei. E aí a gente ia ver tanques e as fronteiras iam ser fechadas e é isso aí, né? A gente está nesse caminho aí, né? Pelo jeito, né? Pelo andar da carruagem, a gente está nesse caminho aí, né? E eu vou dizer mais uma coisa para você aí. Muita gente vai morrer, Oswaldo. Vai haver uma guerra no Brasil. O Espírito Santo disse para mim claramente, ele disse, irmãos vão matar irmãos. Teremos uma revolução no Brasil. Vai ser uma guerra. Existem grupos
Grupos, escuta que eu vou falar, está no vídeo. Se você ouvir o vídeo com atenção, você vai ver. Grupos armados esperando a hora para que isso aconteça. É só uma metáfora, como eu falo sempre. Quando Deus mostra para a gente, Ele mostra no mundo espiritual as coisas, né? E elas não são literais, né? Normalmente não são literais, entendeu? E quando são, Deus fala, mas nesse caso não é, né? Nesse caso aí não é, é uma metáfora, não, né? A gente não tem aqui a intenção de estar falando nada contra ninguém, né? Pelo contrário, né? Nós estamos apenas contando aquilo que Deus falou para nós, né? Só isso, que Deus me mostrou, que aqui na nossa cidade é público notório, porque aqui eu falo sempre, as pessoas sempre me ouvem, né? E simplesmente uma visão que Deus deu para um profeta e o profeta falou, é só isso, né? Não tem nada demais. E, muito pelo contrário, né? Eu não sou político. Então foi esse o vídeo, pessoal. Agradeço a vocês, tá, por ter ficado até o finalzinho. E você observou que o pastor falou, ele falou a respeito de muito assunto, tá? Assuntos importantes, algumas profecias que foram ditas, né, anteriormente, e algumas coisas começaram a fazer sentido agora. E eu gostaria de saber a sua opinião. O que você achou desse vídeo? Então, comente aqui bastante, compartilhe com mais uma pessoa, tá? Esse vídeo aqui é um pouco antigo, essa profecia, mas observe bem o que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Observe toda essa situação que o Brasil está vivendo hoje. Observe que tem muitas coisas que começam a se encaixar. Você que acompanha o pastor Sandro, você que sempre está vendo os vídeos dele, principalmente os vídeos anteriores, né, que é um vídeo bem mais antigo, você pode observar que muitas profecias que o pastor falou, algumas já estão começando a fazer sentido tudo isso que está acontecendo, tá bom? Agradeço a vocês por ter ficado até o finalzinho desse vídeo. Peço a vocês que deixem seu like, compartilhem ao máximo de pessoas, porque é muito importante aqui para nós, tá bom? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus, e até um próximo vídeo, assim se Deus permitir. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.